Combustível, ele vem com motor Cummins de 150 cavalos, freios ABS com EBD, ar-condicionado e nova transmissão Eaton com 5 velocidades para muito mais conforto ao dirigir. Tudo em 3 modelos para você escolher: F350, F4000 e F4000 4x4. Duvel Caminhões, fone 2108-3000. Cinto de segurança salva vidas. Edivaldo sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. É por isso que agora são as pessoas que estão colocando Edivaldo em primeiro. A mais nova pesquisa confirma: Edivaldo é o primeiro colocado com 35,5% das intenções de voto. Edivaldo lidera com mais de 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e tem 20 pontos sobre o terceiro. São Luís está com Edivaldo 12, o prefeito da gente. Coligação para seguir em frente: PDT, PCdoB, DEM, PROS, PTB, PSC, PRB, PTC, PEN, PR, PT, PSL. A toda hora, Semar. Bom dia, Joana. Tudo bem? Oi, Lourdes, tudo. Mas preciso usar a melhor energia daqui de casa. Ah, minha filha, dica de economia comigo mesma. E é tão fácil. Durante o dia, abra as portas, abra as janelas e deixa o sol entrar. Além de tudo, é mais saudável. Ah, e quando for passar as roupas, acumule o máximo possível para fazer tudo de uma vez só. Vou começar a usar essa receita agora. Orientações para economizar energia. Fique ligado nas dicas da Semar. Eleições 2016. A Mirante AM entrevista os candidatos a prefeito de São Luís no ponto final com Roberto Fernandes. Segunda, dia 29, Cláudia Durães e Edivaldo Holanda Júnior. Terça, dia 30, Zé Luiz Lago e Rose Salles. Quarta, dia 31 de agosto, Valdinei Barros e Fábio Câmara. Quinta, 1º de setembro, Wellington do Curso e Eduardo Bright. Sexta, dia 2 de setembro, Elisiane Gama. As entrevistas vão ao ar às 8h30 e 9h30 da manhã. Participe pelo e-mail @mirante.com.br. Ei, você me conhece, você já me viu. Sou Pétala Monteiro, mulher, jovem, mãe, universitária e trago uma nova visão política. Melhorias para a sua vida, seu bairro, a nossa cidade. Não tenho padrinho político e nem dinheiro. Faço políticas com a voz, ideia, coração e a força da mulher. Acesse as redes sociais Pétala Monteiro 13.000 e conheça nossas propostas. Pétala Monteiro é 13.000. Coligação Trabalho Continua, PTC e PT. Desconto recorde e imperdível Duvel. Ranger 2017, raça forte, Ford, cabine dupla 4x4, completona, automática e a diesel de 147.490 por apenas 117.992. É desconto de 20%, mais de 29 mil reais pra você. A melhor Ranger, o menor preço, mas é só este mês. Não perca, em todas as lojas Duvel. Venha aproveitar. Ponto final. Oferecimento Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Olívio J. Fonseca. Empreender para crescer. E Duvel Caminhões. Ponto final. Apresentação Roberto Fernandes. Eleições. 8h e mais 32 minutos. Vamos iniciar hoje a nossa entrevista com o médico candidato à Prefeitura de São Luís, Zé Luiz Lago. Você pode acompanhar também a entrevista com o candidato Zé Luiz Lago pelo portal Imirante, que transmite também o debate ao vivo, aqui com as imagens do estúdio da Rádio Mirante AM. Doutor Zé Luiz Lago, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Roberto, bom dia cada amigo, cada amiga, ouvintes desse programa tão importante que é o Ponto Final, todo dia pilotado, comandado pela esse brilhante jornalista que é o Roberto Fernandes. E bom dia a toda São Luís, de todos os bairros de São Luís. É um prazer estar nesse momento, nesse espaço democrático que esta rádio propicia a todos nós candidatos a prefeito de São Luís. Bom, primeiro, então o senhor
fale para nós por que da sua candidatura e por que o cidadão deveria escolher o seu nome para administrar a cidade. A nossa candidatura, a candidatura do Zé Luiz Lago, é uma consequência da nossa vida, é uma consequência das nossas lutas. Lá desde os bancos da universidade, dos movimentos estudantis, da histórica luta da greve da minha passagem, do Congresso de Reconstrução da UNE, e depois fomos aprendendo, meu irmão e minha irmã, dos bairros de São Luís, o maior aprendizado, apesar de Deus ter me dado a oportunidade de sentar nos bancos das melhores universidades do Brasil, da Universidade de São Paulo, mas os melhores aprendizados que tive foi nos bairros de São Luís, na luta, na questão da luta pela saúde pública de qualidade, na questão da luta pela moradia, na questão da luta pela anistia, ainda no período negro do regime militar. E depois, vocês fizeram por 3 vezes o nosso companheiro e nosso irmão e líder da nossa geração, Jackson Lago, prefeito de São Luís, e nós acumulamos com isso, ao longo desses 25, 30 anos ou mais de luta, aprendemos a conhecer São Luís, a conhecer as necessidades do povo, a ver a falta d'água na torneira, a ver a saúde pública como um verdadeiro descalabro em São Luís, a ver a educação pública não funcionava. Então, nesta luta, foi nesse campo que nós somos forjados, que nós aprendemos, que nós colhemos e nos tornamos um militante social e nos sentimos hoje preparados para ser prefeito de São Luís. Nos sentimos hoje, meu irmão e minha irmã dos bairros de São Luís, meu irmão, juventude, companheiros de todos os bairros que conhecemos como a palma da nossa mão, conhecemos e participamos do Nascedouro, do Socorrão 2 lá na Cidade Operária, do 3 do Itaquibacanga, na drenagem da Avenida Kennedy, da Praça Maria Aragão, das 180 escolas, da inserção de 120 mil crianças na escola, da formação das escolas de tempo integral, enfim. Mas a São Luís, Roberto, a São Luís, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, de 10, 15 anos atrás, da época do Jackson lá, que tivemos a honra de participar ativamente do seu governo e participar deste aprendizado com vocês, com a população da nossa querida, da terra em que eu nasci, da terra da nossa querida Ilha Rebelde. Nós colhemos, hoje temos a consciência que a outra São Luís de mais de 1 milhão de habitantes, dobrou a população, mas também dobraram os problemas. E para esses problemas nós estamos preparados, nós estamos extremamente preparados. Quem nos preparou foi a escola da vida, da luta, da lide diária da política, que nós tivemos até hoje uma linha reta no campo popular, uma linha reta no campo da defesa da classe trabalhadora, uma linha reta em defesa dos menos favorecidos. Então é por isso que nós nos achamos preparados para ser prefeito de São Luís. Vamos fazer sim o socorrão, o grande socorrão de São Luís, que não foi feito pelo atual prefeito, que disse que ia fazer e não fez. Vamos fazer sim um prefeito que tenha responsabilidade, um prefeito que tenha competência, um prefeito que possa ir em Brasília, no Ministério das Cidades, que possa sentar de igual para igual com diretores do BIRD, com diretores do BNDES. Dinheiro tem, o que não tem é gestão. Nós temos condição de trazer recursos, meu irmão e minha irmã, para a nossa querida São Luís, para fazer os 2 viadutos que precisam, que são o gargalo da acessibilidade, que é o viaduto do Quartel e o viaduto da Forquilha. Nós temos condições de trazer as escolas técnicas, as ETECs municipais. Nós temos condições de liderar um movimento, de criar um polo minerometalúrgico, aproveitando a área retroportuária do Porto de Itaqui, para o nosso minério que vem lá da Serra de Carajás seja não exportado a preço de banana para os mercados internacionais como China, como Estados Unidos e como Europa. Nós temos que fazer
um polo minero-metalúrgico para trazer para cá indústrias de pelotização, de transformação, o minério de ferro de Carajás bruto, transformar, ter valor agregado, fazer vergalhões, vigas, fábricas de todos os seus derivados, prego, panela, vergalhões, vigas, enfim, tudo aquilo, porque isso vai inserir trabalho, vai inserir justiça social, vai inserir a juventude no mercado de trabalho e vai gerar dividendos para a Prefeitura de São Luís. Mas para isso tem que ter um prefeito que tenha preparo, que tenha responsabilidade, que tenha uma equipe preparada para lutar, para que pilote este movimento, lidere este movimento, porque na hora que a população de São Luís escolhe um prefeito, ele dá todo o poder para este prefeito liderar este movimento. Não é a primeira vez que o senhor sai candidato a prefeito, já foi também candidato ao governo do estado. O que está faltando e o que pesa para que o senhor de fato sensibilize o eleitorado? Olha, Roberto, as lutas políticas em São Luís e do Maranhão, você é um grande testemunho da história pela sua também história de vida, que é respeitável. E você, mais do que ninguém, como todos nós militantes do campo popular, sabe da dificuldade de enfrentar, de participar do nosso partido pequeno no seu tempo de televisão, pequeno na sua representatividade na Câmara Federal, os grandes partidos que ditam os tempos de televisão e as leis, mas grande na sua história. Nós somos o Partido Pátria Livre, o PPL, nós somos caudatários dos companheiros que lutaram para que a democracia voltasse para o nosso país. Nosso partido tem 7 anos, onde eu tenho a honra de ter participado da formação do PPL e participo da Executiva Nacional, mas é grande na sua história, de mais de 40 anos, enfrentando a ditadura, eram os nossos companheiros do MR8. Então, hoje, o país redemocratizado, somos o quê? Somos um partido nacionalista, somos a continuidade das lutas de Getúlio, das lutas de João Goulart, das lutas de Leonel Brizola, das lutas de Jackson Lago. Mas as dificuldades, como você pergunta, para não fugir da sua pergunta, Roberto, como não fugirei de pergunta nenhuma, de debate nenhuma, onde a oportunidade nos for dada. As dificuldades são grandes, são as dificuldades econômicas, Roberto. Você sabe que eu sou um profissional liberal, que eu vivo do meu trabalho. Agora mesmo, como médico, estou afastado dos meus 3 trabalhos para poder participar desta luta. E na altura dos meus 58 anos de vida, a minha veleidade, eu não tenho mais idade para ter vaidade. Eu sou aquele mesmo, apesar dos 58 anos, de mais de 30 anos de luta, eu sou aquele mesmo jovem, lá do presidente do DCE de Medicina, do Diretório Acadêmico de Medicina, que lutava bravamente contra o regime discricionário que se abateu contra a minha geração e que levou o nosso país a se calar, a se amordaçar, inclusive a sua classe, que é a imprensa, que é uma classe extremamente importante, foi extremamente importante para a redemocratização do meu país. Então, o sentido do Zé Luiz Lago ser candidato, como você falou ainda há pouco, Roberto, ter sido candidato a governador, ter sido candidato em 98, Roberto, nesta época eu estava numa situação de uma candidatura federal extremamente, eu acho que você se recorda, porque sempre você nos deu espaço, lá na outra emissora que você trabalhava, não só a Zé Luiz Lago, como deu espaço, sempre dava espaço para os movimentos populares, os candidatos do campo popular. E eu estava com uma candidatura em 98, praticamente armada para deputado federal, pontuava muito bem, estruturalmente, tanto na capital, mas por uma tarefa na época do meu partido, que eu era o presidente do PPS na época, o Ciro Gomes me pediu na sua primeira campanha de presidente da República, me pediu que eu fosse candidato majoritário para distribuir o material dele no Maranhão, porque tinha vários estados do Nordeste onde ele não tinha companheiros. E eu cumpri mais uma vez, deixei a vaidade pessoal, essa humilde, inúmeros defeitos que
que todos nós seres humanos temos e poucas virtudes, mas deixei para cumprir uma tabela, para cumprir uma missão, uma missão histórica. E a população de São Luís, Roberto, naquela época, sem eu ter um santinho, sem eu ter um cartaz, eu tendo 26 segundos de televisão, onde 4 dos 26, 6 era vinheta, a população de São Luís deu ao Zé Luiz lá 42 mil votos. Então, eu tenho responsabilidade com a história, eu tenho responsabilidade com a sociedade, uma sociedade extremamente desigual como é a nossa de São Luís. Eu tenho responsabilidade de carregar também o nome do meu irmão. Não faço isso, o cavalo de batalha, não faço isso, a coisa do irmão do Jackson Lago. A questão da idade, a questão cronológica nos separa, mas a questão ideológica, a questão que sempre participei das lutas populares, estive sempre ao lado dele. Então, essa dificuldade que você me pergunta foram grandes, mas eu nunca me furtei. Nunca você viu, Roberto, o Zé Luiz Lago sair do seu campo popular para ir para o outro lado por facilidades eleitorais, por vantagens pessoais. Eu não tenho mais idade, até para ficar rico. Eu não tenho mais idade. A minha vida, se Deus me deu a oportunidade, que milhares e milhares de irmãos nossos dos bairros de São Luís e do nosso querido Maranhão não tiveram a oportunidade de passar numa faculdade pública que é sustentada pelo povo, como eu tive a oportunidade de fazer um curso de medicina na universidade pública. Depois fiz concurso para residência médica e pós-graduação na mais concorrida universidade pública brasileira, que é a Universidade de São Paulo, onde também talvez tenha sido o único maranhense que fez radiologia da Universidade de São Paulo. Depois fiz também prova para o curso de pós-graduação Lato Sensu, na mesma Universidade de São Paulo à noite, enquanto trabalhava no Hospital das Clínicas de dia, dava plantões na emergência do Hospital das Clínicas de dia. De noite eu fiz por 18 meses, me preparando, porque eu sentia que era uma obrigação minha, era uma obrigação do Zé Luiz Lago me preparando e estudando o curso de Política e Relações Internacionais. Então, esta é uma forma pequena que eu tenho de devolver, ratificando mais uma vez a sua pergunta, porque jamais fugirei, porque não, quando a gente está com a verdade, quando a gente está com o coração falando mais do que a razão, a gente não tem nenhum medo de atalhos, nenhum medo de perguntas, principalmente de um jornalista experiente e que tem uma história como você. Então, eu acho que esta forma, esta linha reta de querer um dia ser prefeito da minha cidade, um dia ser prefeito de São Luís para fazer tudo aquilo que o Jackson Lago ia continuar fazendo quando foi golpeado, foi juridicamente retirado do Palácio dos Leões. Eu tenho condições, porque eu conheço essa cidade, conheço São Luís como a palma da minha mão, conheço seus problemas de saúde, conheço seus problemas de acessibilidade urbana, conheço seus problemas de moradia, conheço seus problemas de falta d'água da torneira, conheço seus problemas ambientais. Enfim, é uma forma de eu retribuir aos 58 anos de idade, já depois de mais de 30 anos na luta popular, de eu retribuir aquilo que me foi dado pela sociedade. Ainda um pouco dentro desse tema que o senhor falou, que o senhor acabou de falar, o Porto nos encaminha aqui uma pergunta ao candidato Zé Luiz Lago, dizendo assim, o que é que o senhor achou do novo formato da propaganda eleitoral, onde alguns têm mau tempo de falar seu nome, acho que tal formato reforça a desigualdade no pleito, segundo ele. O justo seria dividir igualmente o tempo de propaganda para todos os candidatos. Afinal, somos ou não uma democracia. Por falar nisso, no horário eleitoral, a gente sente falta. O senhor ainda não encaminhou a sua propaganda no horário eleitoral. O espaço está vazio. O que é que está acontecendo? Tem dificuldades? É a dificuldade econômica? É o tempo também que parece exíguo? Quer dizer, qual é a sua análise que você faz? Eu acho que a minha impressão também pessoal é que essa mini reforma veio para favorecer quem já está, né, ocupando os cargos. Foi pior do que o modelo que já tinha antes. É verdade, eu vou responder a sua pergunta e a pergunta do ouvinte, Roberto Fernandes.
de duas partes, se você Pois me não, permitir. à vontade. A parte 1 é a exiguidade do tempo, eu acho extremamente antidemocrático. Extremamente antidemocrático porque os partidos maiores, os partidos que têm assentos no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal, onde conta o tempo, eles fizeram realmente uma reforma eleitoral, uma reforma num momento tão importante que passa essa travessia, que nós já assistimos essas travessias, você, Roberto, assistimos já essas travessias em vários momentos da vida política brasileira, e cada eleição é uma forma, um modelo diferente, mas só para privilegiar os grandes partidos. Então, mais uma vez, se já estava ruim, como você falou, já estava difícil na eleição passada, imagine agora. Então, eu acho, respondendo a você, ouvinte da Rádio Mirante, ouvinte do programa Ponto Final do Roberto Fernandes, é extremamente antidemocrático. Mas eu quero citar aqui um trecho do poeta chamado Tiago de Mello, que nos períodos idos da ditadura, você se recorda que veio aqui na Fonte do Ribeirão e dizia: faz escuro, mas eu canto. Com toda essa dificuldade, com toda esse casuísmo, com todo esse cartel dos grandes partidos que fizeram mais uma vez, a maioria deles envolvidos, totalmente enlameados, envolvidos nesse esquema sujo, nessa lama que envergonha o povo brasileiro, mas o povo brasileiro é maior do que tudo isso, irá passar por cima. Fizeram mais um casuísmo de diminuir ainda mais a voz dos partidos que não têm grandes assentos, até porque para ter grandes assentos do Congresso Nacional, para ter uma eleição de deputado federal, são milhares e milhares, são montanhas de dinheiro. Você vê eu não vou citar por questões éticas e minha forma de fazer política, minha forma de fazer campanha com propostas, não é com agressão. Então, mas você sabe quanto custa no Brasil e no nosso Maranhão se eleger deputado federal sem ser pelo campo popular, que cada dia fica mais difícil, fica mais caro. Então são eles, são os milionários, são os representantes das empreiteiras, são representantes dos banqueiros, são representantes dos setores das elites conservadoras que negam a saúde pública de qualidade, que negam o hospital público decente, que negam a escola de tempo integral, que negam as escolas técnicas, que negam uma reforma agrária realmente importante para assentar, como dizia o companheiro Leonel Brizola, mais de 20 ou 30 milhões de famílias deste país, este país que é o celeiro do mundo, esse país que tem as terras mais férteis, esse país com todas as dificuldades, com todos os casuísmos, com todas as corrupções que existem, hoje disputa com os Estados Unidos como o maior produtor de grãos, como o maior produtor de alimentos do mundo. Estamos ali pau a pau com os Estados Unidos. Imagina, Roberto, imagina meu irmão e minha irmã dos bairros de São Luís, da nossa querida Ilha Rebelde, se este país, se tivesse uma política agrícola de verdade. Mas, sem fugir à sua pergunta, e voltando para a parte 2 da propaganda do Zé Luiz Lago, ainda está vinculada, essa semana será sanada também, por dificuldades financeiras, Roberto. Caro ouvinte, também quero que saiba, porque minha campanha é transparente, minha campanha é limpa, eu não tenho que esconder, eu não tenho que dizer que é problema técnico, é problema de outra ordem. Eu tenho que dizer que é problema econômico, mesmo com os exíguos, como você falou, 10 segundos, mesmo com os exíguos. Produzir é caro, né? Produzir é caro, mas tenha certeza, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros do PPL, meus companheiros candidatos a vereador do PPL, esses bravos companheiros que têm a coragem de vestir a camisa deste partido que significa o fio, este PPL que significa o fio verdadeiramente da história do trabalhismo brasileiro, que significa o fio do que houve de transformar o Brasil
que era o antigo cafezal antes da Revolução de 30 e após a Revolução de 30, o Brasil passou a ter as suas regras sociais, a classe trabalhadora passou, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada, a usina metalúrgica de Volta Redonda, a Eletrobras, a Telebrás, a Petrobras, esse orgulho do nosso Brasil. Então, essa continuidade feita por Getúlio, dada por Jango e dada por Leonel Brizola, com grandes administrações, feita tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro, colocando centenas e centenas de crianças nos chamados CIEPs, e carinhosamente apelidado do Rio de Janeiro pelos brizolões, assim que vamos fazer em São Luís. Mas tenha certeza, Roberto, que essa semana, tenha certeza, meu companheiro e minha companheira, de luta, de dificuldade, de andar com maior dificuldade, de ainda não produzir, mas essa semana iremos produzir com maior dificuldade os nossos santinhos também, para podermos subirmos a Rua Grande, ir nos bairros de São Luís, e nos terminais da integração e dos aglomerados urbanos e dos sindicatos, e dizer que a nossa proposta, a proposta do Zé Luiz Lago é a melhor proposta de São Luís, a proposta do PPL é a melhor proposta para São Luís, e dizer que o melhor, o 54, vai ganhar as eleições. As pesquisas não nos colocavam nem nosso nome, Roberto, antes das convenções, nem da questão do item induzido. E quando sabíamos que éramos, todos sabiam que éramos candidatos, mas já começou a aparecer, já começou a aparecer quase 3% ontem numa pesquisa do Sindic Instituto, porque eu não elogio e nem agrido instituto nenhum, porque cada um tem a sua consciência, cada um sabe fazer a sua coleta, o rumo científico dado pela aferição do tecido social. Então, não tenha dúvida, meus companheiros e minhas companheiras de partido, de PPL, meu irmão e minha irmã, nós vamos sim, nesses próximos 30 e poucos dias exíguos de campanha, mas iremos a pé, iremos onde irá estar a grande massa da população de São Luís, e dizer que é possível fazer muito mais. A São Luís do Jackson Lago, a São Luís de 500, 600 mil habitantes, e hoje a São Luís de 1.200.000 habitantes, requer o dobro de luta, o dobro de capacidade, o dobro de determinação para fazermos uma grande administração popular e democrática. Bom, queria também aproveitar para a gente falar também da cidade. O senhor, de alguma forma, em todas as falas que o senhor fez aí, deu um pouco do norte daquilo que o senhor pensa. Até agora, o senhor falou da São Luís de Jackson Lago. Qual é a São Luís do Zé Luiz? A São Luís do Zé Luiz é a São Luís de 1.200.000 habitantes. A São Luís do Zé Luiz Lago é a São Luís que precisa de metrô de superfície, cortando norte e sul, leste e oeste, fazer mais 5 terminais de integração e integrar o metrô com os 5 terminais. A São Luís do Jackson foi preciso 5, foram construídos 5. Hoje precisa mais 5. A São Luís do Zé Luiz, a São Luís do Jackson Lago era a São Luís das 5 unidades mistas, de 500, 600 mil habitantes. Hoje, as 5 unidades mistas têm que ser triplicadas na sua capacidade e construída mais 5. Eu digo exemplo, onde não foi dado tempo de fazer a unidade mista na Ilhinha, na cidade olímpica, uma no coração do Anjo da Guarda, apesar que a unidade mista do Anjo da Guarda, lá na beirada dali da entrada da Vila Isabel, foi feita pelo Jackson, mas hoje o eixo Itaquibacanga tem mais de 68 bairros, é um conglomerado maior do que a cidade de Imperatriz, tem 394 mil habitantes, Roberto. Então precisa de uma grande unidade mista ali bem no coração do eixo, bem ali, mais ou menos na Praça do Anjo, para atender também aquele complexo de Vila Embratel. Mas se ela, por exemplo, hoje é maior do que a cidade de Imperatriz, e como o senhor está dizendo, é um dado importante, uma unidade mista comportaria? Não, mais 5 unidades mistas. Não, estou falando para aquela área. Para aquela área. Para Itaquibacanga. Mas a unidade mista, como você colocou ainda há pouco, a unidade mista da São Luís do Zé Luiz,
a São Luís de 1.200.000 habitantes. Porque as já existentes... Ela comporta, com as outras... mais 5... Né? Mas as já existentes, ser triplicada a sua capacidade. Ser triplicada, porque elas já funcionam, elas já têm terreno, e já triplicar a sua capacidade, levando especialidades, levando tomografia, levando ressonância magnética, levando as especialidades odontológicas, fazendo aquela equipe multidisciplinar de saúde, onde desde o atendimento lá do maqueiro até chegar do neurocirurgião, do ortopedista, do clínico geral, do pediatra, aquilo que faz realmente um serviço público de saúde, que, modéstia à parte, eu tive a oportunidade de ajudar na instalação do serviço de imagem. Primeiro, tive a oportunidade de escolher, junto com o Jackson, Roberto, o lugar das 5 unidades mistas existentes em São Luís, na época da sua segunda administração. E também na época que ele foi secretário de Estado do então governador Cafeteira. Tive a oportunidade de escolher com o Jackson o local de mais de 100 escolas, das primeiras 8 escolas de tempo integral, inclusive o CIEP da Alemanha. Então, respondendo mais detalhadamente, mais a sua pergunta, que é uma pergunta importante, que é uma pergunta técnica, e eu, obviamente, tenho mais do que obrigação, como médico, de responder tecnicamente. As 5 já existentes seriam triplicadas e fazer mais 5 unidades mistas. A cidade olímpica, aquele mundo de coisas que hoje é uma coisa fantástica, fabulosa. Então seria uma na Areinha, uma na Itaquibacanga, outra na cidade olímpica. Uma na Guajajara, para servir nossos irmãos da Vila Brasil, do São Bernardo, do João de Deus, do Parque Universitário e uma na zona rural. Porque a zona rural, hoje, a zona rural não é aquela zona rural antiga de 30, 40 anos atrás, que era dissociada do plano urbano de São Luís. O Jackson integrou a zona rural, levou a maternidade lá para a Estiva, a maternidade da Zirassub, levou escolas, fez o projeto e fez 60% da trade rural, criou a casa familiar rural para começar o primeiro cinturão verde da nossa querida São Luís, que resultou nas feiras livres, onde as nossas terras férteis de São Luís importava tomate do Ceará, até ovo da Paraíba, cebola do Piauí. Então começou a criar aquele ambiente de aproveitar, de levar o poder público a investir maciçamente na questão da Casa Familiar Rural, e hoje precisamos da Casa Familiar Rural, reativá-la, aumentar, porque ali foi o plano piloto que resultou nas feiras livres, onde o produtor vendia os seus produtos direto para o consumidor. Mas o que eu temo mesmo é que a gente tenha, aqui na nossa cidade, o fim da zona rural, com o crescimento da especulação imobiliária, com o ataque que a gente está vendo à legislação, né, com o sentido de reduzir o tamanho da área rural da nossa capital. Para isso, qual é o seu pensamento? O senhor ainda acha importante ter uma área rural na nossa capital? Não tenha nenhuma dúvida, a nossa área rural ainda é grande, a nossa área rural tem terras... Teria proteção no seu governo? Não tenha dúvida nenhuma, o plano diretor tem que ser revisto, o plano diretor de São Luís. Aliás, o ataque é no plano diretor, querem reduzir a chamada área, né, da zona rural de São Luís. É extremamente, eu sou contra extremamente, esse tipo de plano diretor. Tem que ter um plano diretor para criar o cinturão verde. Como é que pode? E uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes ter uma área rural extremamente de terras férteis, de uma população que tem experiência e com o incentivo do poder público, começado lá na administração do Jackson Lago, que nós tivemos a oportunidade de participar de todas as reuniões na zona rural, Vila Samara, Coqueiro, Coquilho, Quebra-Pote, Tajipuru, Rio dos Cachorros, Vila Samara, Maracanã, Estiva, Quebra-Pote. Nós conhecemos Jacamim, conhecemos toda a área rural de São Luís. A questão
pontual que você tecnicamente, brilhantemente pergunta temos que fazer um plano diretor que preserve a zona rural de São Luís. Nós temos ainda muito para crescer na questão imobiliária, ao longo, como São Luís está crescendo, ao longo da orla marítima, que é uma coisa que beira que a natureza nos deu, até como está crescendo para o rumo do Araçagi. E aí tem uma outra preocupação, que eu poderia até, lembro de um episódio do Dr. Jackson Lago, que poderia representar um pouco do símbolo dessa questão que eu vi, que foi uma ação do município, numa tentativa, embora depois tenha se tornado infrutífera, porque infelizmente na justiça a pessoa ganhou, da tentativa de construir um prédio na chamada Reserva do Vinhais. Ele simplesmente pegou o trator e passou por cima, mandou derrubar. E eu, logicamente, aplaudi, porque aquilo é uma reserva. Me parece que São Luís não tem uma preocupação ambiental. Nós não temos uma política de preservação ambiental. Aqui o que se viu foi, na própria Assembleia Legislativa, mudar a legislação para permitir a construção, favorecendo o setor imobiliário. Nessa perspectiva ambiental, a nossa cidade está ficando prejudicada. Nós não temos verde, nós não temos absolutamente nada, as nascentes dos nossos rios estão morrendo. Qual é a sua preocupação em relação também, já que estamos falando no crescimento da cidade, em relação à questão ambiental? O que você coloca de tão importante, tão grave, tão preocupante para a nossa geração, já para nós, já estamos sentindo, e para os nossos descendentes, que vamos deixar, o legado que vamos deixar da nossa querida São Luís, até o clima da nossa São Luís, o clima do Zé Luís Lago da São Luís, quando o Zé Luís Lago era menino, quando hoje nasceu, é outro. Já é outro. Quando nasci ali na rua, ali perto do Mercado Central, na rua Antônio Raiol, era um clima de os ventos gerais, empinava papagaio, empinava pipas, era outro clima. Então, a nova postura, a postura primeiro defender nossas nascentes, agora para isso temos que criar parcerias com técnicos, temos que colocar a universidade, as universidades, principalmente e mais efetivamente as universidades públicas, como a UFMA e a UEMA, Roberto, e abrir para a população, para essa discussão, porque a população de São Luís, ela, quando é chamada, ela historicamente, com todos os seus moções de sofrimento, dos homens que vieram do interior para tentar a vida aqui em São Luís, expulso das suas terras, mas quando a população da nossa ilha rebelde é chamada para as discussões, como historicamente você assistiu a histórica luta da greve da minha passagem, as históricas lutas de São Luís, e quando ela é chamada, então temos que criar fóruns, temos que, como prefeito de São Luís, se Deus permitir, Deus e a população de São Luís permitir que o Zé Luís Lago, este humilde médico, chegue à prefeitura de São Luís, temos que criar fóruns populares, voltar a Secretaria do Orçamento Participativo a ser um instrumento, até avançar mais até do que era, criada pelo Jackson Lago, para discutir os problemas daquela região, daquele bairro, onde tinham os delegados, mas criar fóruns permanentes para a questão do meio ambiente. Nossas nascentes não podem continuar sendo aterradas, as matas ciliares agredidas, os babaçoais aí derrubados, enfim, nós temos que ter uma responsabilidade social grande, porque quem vai pagar, nós já estamos pagando, mas quem vai pagar ainda são nossos filhos e nossos netos. São Luís é uma ilha belíssima, São Luís tem terras férteis, São Luís tem até pela sua localização geográfica aqui no nosso querido Maranhão, ela é o final do Nordeste e o início do Norte. Nós somos a pré-Amazônia, nós temos essa coisa mística deste pulmão verde.
Nós temos esse clima. O senhor me permitir, que o tempo está terminando, eu quero ainda aproveitar aqui, explorar aqui a sua presença. O senhor acha que segurança, que é um problema que afeta também esta cidade, é uma preocupação da sua administração? O prefeito tem como também ajudar nisso? Posso responder, Roberto, em duas? Pode, por favor. Número 1, segurança, que é responsabilidade do Estado, mas uma prefeitura que tem responsabilidade social, uma responsabilidade. Hoje a Guarda Municipal, criada lá pelo Jackson Lago, no seu primeiro mandato, ela, como as guardas municipais das capitais e das maiores cidades brasileiras, elas têm como função constitucional de defender o patrimônio público. Mas já existe hoje capitais, já existe hoje grandes cidades, devido ao índice de violência, que hoje, eu vi há pouco, Roberto, há uns 10, 15 dias, uma análise do IPEA, não sei se você viu, nos colocando como a segunda cidade mais violenta. Como aquilo dói na gente, como aquilo que nós que amamos nossa São Luís, como aquilo que vivemos ainda jovens, né, Roberto? Eu, você, vimos a nossa São Luís, aquela cidade agradável, aquela cidade que a gente podia andar pelas madrugadas, pelos belíssimos casarões coloniais, pelo conjunto arquitetônico maravilhoso da Praia Grande. Mas a Guarda Municipal, ela tem que ser revista a sua função constitucional. Ela tem que ser armada, não para a coisa só da defesa do patrimônio público. Ela tem que ter um prefeito que tenha força, que tenha autoridade, tem que sentar frente a frente com o governador do estado, não pedindo esmola, porque o Jackson Lago, durante os seus 3 mandatos, nenhum dos 3 mandatos precisou de governador para colocar um tijolo numa escola ou um tijolo na construção de um hospital. Mas temos que rever, respondendo mais substantivamente a sua pergunta, rever a função da Guarda Municipal, dobrá-lo ou triplicar o seu efetivo, capacitá-lo, porque só juntos, e sabemos também que a violência, como disse há pouco, lá no início da sua sabatina, da sua entrevista, a criação do polo minero-metalúrgico. Na hora que nós fazemos isso, o que tem a ver isso, Zé Luiz Lago, com a questão da segurança pública? Tem que haver muito. Nós sabemos no mundo inteiro que, queiram ou não, os setores mais conservadores da sociedade brasileira, maranhense e de São Luís, a violência é um subproduto do desemprego, a violência é um subproduto da injustiça social, a violência é um subproduto do jovem que fica sem perspectiva e hoje entra em grande parte desde adolescentezinho, desde criança, onde nas portas das escolas, não só públicas hoje, Roberto, das particulares, rondam a coisa, maior chaga hoje da humanidade, chamada, que são as drogas. Então, na hora que a gente fala do polo minero-metalúrgico, para gerar emprego, para empregar, para ter só o setor primário, secundário e terciário, só o tripé da nossa campanha, Roberto, é educação, saúde e industrialização. A industrialização com indústria responsavelmente ecológicas, com responsavelmente limpa. Mas nós não temos outra saída. Os países que deram certo no mundo, as sociedades que deram certo, se você vai na Austrália, é industrializada, se você vai na Coreia do Sul, é industrializada. Somos contra qualquer regime totalitário. Nós fazemos parte dessa esquerda raivosa. Nós somos trabalhistas. Nós somos defensor do empresariado nacional, nós somos defensor da classe trabalhadora, nós somos defensor da industrialização, porque o setor industrial, o setor primário da agricultura e o setor secundário do comércio, só assim, os 3 juntos, em qualquer sociedade, como o Japão, que deu certo, com crianças com 12, 14 horas na escola, industrializado, a Coreia do Sul industrializada, os Estados Unidos industrializados, que não são exemplo para nós do terceiro mundo, mas são exemplo para eles. Bom, eu queria que o senhor respondesse essa também em 2 minutos, porque eu quero deixar também um tempo livre para que o senhor possa livremente fazer um encerramento.
Em 2 minutos, me diga o seguinte, aqui nós vivemos agora há pouco, aqui no Brasil, sediamos aqui uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Apesar dos descaminhos que esses eventos tiveram com desvio de recursos públicos para a construção das obras necessárias, mas a gente percebe o quanto o esporte é importante para esse país, principalmente como fator de inclusão social. O que o senhor pensa, como chegando a ser prefeito, como uma política de esporte que pudesse ser instrumento, a exemplo da cultura, para salvar vidas de tantos jovens que hoje morrem cada vez mais cedo por conta dessa violência? Extremamente importante. Quando nós imaginamos a nova escola de tempo integral, que a gente chamava escola de tempo integral, hoje a sociedade avançou, é a São Luís do Zé Luiz Lago, não é a São Luís do Jackson Lago, é a São Luís que você mesmo colocou, a São Luís do Zé Luiz Lago, isso até me envaidece, porque não só a São Luís do Zé Luiz Lago candidato, mas a São Luís que eu nasci, que eu amo, a São Luís que me deu oportunidades, a São Luís que, enfim, que nós temos, todos nós, eu, você e cada ouvinte dessa cidade tem o maior carinho. Na hora que nós falamos a escola integral, que é uma exigência maior do que a escola de tempo integral, que é a escola da formação do novo homem, estará acoplado a ela um ginásio de esporte, para que lá o jovem possa desenvolver as suas durante a manhã tem aquele mesmo rito da escola de tempo integral, tomar café, ter a sua higiene pessoal, ter a sua grade curricular formal, ter o almoço e na parte da tarde ter o reforço, mas também na parte da tarde ter aquele ginásio poliesportivo, onde tenha o jovem possa, o jovem pobre que vai participar, que vai ter, consequentemente, ele que vai ter prioridade para essas 20 grandes escolas integrais que participamos, atividades lúdicas, esporte, de todas as suas formas, o handebol, o basquete, as suas atividades lúdicas nas artes plásticas, no jornalismo, na poesia, na literatura, enfim. Isso vai tornar com que o jovem, no outro dia, não tenha medo de voltar para a escola de hoje de São Luís, onde até as professoras têm medo de dar aula, Roberto. Bom, eu tenho só mais 2 minutos, gostaria de deixar esses 2 minutos à sua disposição. Primeiro, eu agradeço grandemente, em nome do meu partido, PPL, em nome dos meus companheiros candidatos a vereador do PPL, em meu nome, Zé Luiz Lago, PPL 54, dizer que dê uma chance àquele que sempre esteve ao lado dos movimentos sociais de São Luís, sempre esteve ao lado da luta pela moradia, sempre esteve ao lado da saúde pública de qualidade, sempre esteve presente nas 3 administrações populares e democráticas que foram avaliadas como as melhores de capital do Brasil, que foi a do nosso companheiro, que Deus já levou, o companheiro Jackson Lago. Então, dê essa oportunidade para este humilde médico, para este jovem, jovem que eu digo do pensamento, meu irmão e minha irmã. Eu continuo numa linha só. Então, dê essa oportunidade, que iremos fazer uma São Luís melhor, principalmente para os mais necessitados, né? E todas as questões, na questão urbana, na questão de saúde pública, na questão, enfim, em todas as áreas. Eu agradeço ao programa Ponto Final de ter dado essa oportunidade, principalmente a nós de pequenos partidos, e agradecer e dar um grande abraço e dizer que esta semana estará sanada a questão que o Roberto colocou da televisão, e iremos para as ruas conversar frente a frente, de olho a olho no povo de São Luís. Eu deixo do fundo do coração, meu irmão e minha irmã, um grande abraço, e eu tenho profunda convicção que esta São Luís, que o Zé Luiz Lago conhece como a palma da sua mão, haverá a partir de 1º de janeiro apertar o 54. Muito obrigado, Roberto Fernandes. Muito obrigado, TV Mirante, Rádio Mirante. Muito obrigado, programa Ponto Final. Não só ao Roberto, mas todos aqueles que fazem o programa Ponto Final. E muito obrigado ao mais importante de todos, que é o ouvinte, que é você
que faz a audiência deste tão conceituado programa. Um grande abraço, que Deus proteja a todos. Muito obrigado, então, ao médico Zé Luiz Lago, candidato à Prefeitura de São Luís pelo Partido Pátria Livre, o PPL, que gentilmente veio aqui conversar conosco. 9h e mais 19 minutos, vamos ao intervalo.